Olá, gente, bem-vindas à nossa aula. Nessa aula, eu resolvi ensinar vocês a fazerem o kit de final de ano, que é o mesmo kit que eu estou fazendo para vender no final do ano. É um kit, ele é muito fácil, ele é muito rápido e ele é muito barato de se fazer. Você consegue fazer ele em alta demanda, que é o que a gente precisa para o final do ano, né? Porque vai ter muitos eventos aí de amigo secreto, as empresas querem presentear os funcionários, querem presentear os clientes, festa de Natal, festa de Réveillon, então é um kit muito legal para que você consiga fazer em alta demanda. Ele tem um custo muito baixo e você vai ter uma margem de lucro bastante significativa. Teve aluna minha, o ano passado, que fez kits como esse que eu vou mostrar, e ela teve um rendimento, assim, em 30 dias, de mais de 10 mil reais. Um único kit que é bem parecido com esse que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês consigam ganhar aí uma renda extra, um dinheiro extra aí no final de ano. E para você que não quer fazer para vender, você pode fazer para presentear. Também são kits lindos, e daí você pode tirar outras ideias e fazer outros kits e outras peças. Você pode fazer para sua casa, né, para decorar a sua casa aí para o final do ano. Então, tem 1000 possibilidades, tá? Então, bora lá para os materiais que você vai precisar. Aí eu não posso deixar de falar que eu vou disponibilizar uma apostila, uma mini apostila, que realmente é só com essa aula que eu estou dando agora. Então lá vai ter os materiais que eu usei aqui nessa aula e a fórmula da massinha que eu vou usar aqui nessa aula, tá bom? E para não deixar dúvidas, eu vou falar também sobre precificação. Por quanto esse material, o custo desse kit e quanto você pode vender. Por quanto você pode vender. É óbvio que o valor que você vai vender vai depender muito do modelo de negócio que você vai adotar. Se você quer vender e ganhar na demanda, por um preço mais baixo e ganhar na demanda, então você vai ter um lucro, uma quantidade maior de vendas, ou se você vai querer fazer um valor um pouco mais alto, porém você vai vender menos, mas também vai trabalhar menos, em compensação você vai ganhar no lucro. Então vamos lá. Então como esse aqui ele é composto por uma vela de concreto, né, de base de concreto, e um vasinho para você colocar uma plantinha, então você vai precisar, eu gosto de usar, sabe cano, esse cano ele tem 5 centímetros de diâmetro, então eu cortei aqui esse cano em várias partes de 10 centímetros. Então aqui tem 10 centímetros. Muito embora você nem precisa, você não vai subir com a vela toda até aqui em cima, tá? Eu sempre deixo uns 2 dedinhos. Então ela fica uma vela um tamanho pequeno, que ele é o ideal para lembrancinhas. Inclusive, você vai aprender a fazer essa vela aqui nesse kit. Mas você pode começar a fazer, por exemplo, várias dessas velinhas para lembrancinhas de batizado, de casamento, enfim. Tem gente que só trabalha com isso, só com velas desse tipo que eu vou ensinar aqui e ganha o seu dinheiro, sua renda extra e tem até como trabalho principal. Então, é isso. A gente vai precisar de um pedacinho de cano assim, e aí você corta no tamanho de 10 centímetros e você corta aqui no meio, porque quando a gente vazar, vocês vão entender, depois para desmoldar, eu vou precisar abrir, ó, aqui, tá? Dar uma leve aberturazinha para poder a velinha cair aqui. Aí, eu vou precisar também, eu escolhi esse tamanho, sabe esses potes de descartáveis, só que não vai ser descartável, a gente vai usar várias vezes, mas é aqueles potes plásticos que vendem em casa de festa. Então, você vai escolher o tamanho do seu vasinho. Eu peguei esse tamanho aqui, ele tem 500 ml, depois eu peguei esse aqui, que ele é um pouquinho mais fininho, por quê? Esse vai ser o nosso molde externo e esse vai ser o nosso molde interno. Quando eu colocar o cimento aqui dentro, eu vou precisar colocar esse molde aqui com peso aqui dentro, tá? Pra fazer o espaço vazio de dentro, ó, que é onde vai ficar a nossa plantinha, tá? É o famoso buraco. A gente vai precisar fazer o buraco do vaso e a gente vai fazer com esse daqui, o molde interno, e ele vai ter que ter algum peso dentro. Tem brita, pode ser brita, pode ser qualquer pedrinha que você tenha aí. Como eu tenho pó de brita aqui, ó, já preparei um, e aí ele vai pesar e você vai encaixar aqui dentro, tá? Você vai entender melhor quando eu for fazendo. Então você vai precisar de um recipiente, pode ser um pote, um tapaué, uma bacia que você tenha. Eu peguei esse meu vidrinho aqui que eu sempre uso, é de vidro, não precisa ser. Eu uso esse porque como eu dou aula, muitas vezes eu preciso mostrar a cor que eu tô fazendo, então por ele ser transparente é melhor, mas você não precisa usar um recipiente desse, tá? Pode ser realmente qualquer recipiente que você tenha para você mexer essa massa. Você vai precisar também de um recipientezinho com água, que a gente vai despejando aos poucos essa água na massa e mexendo. Por hora é isso. No segundo momento, na hora da gente fazer a vela mesmo, a parte da vaselina, a parte da parafina, então aí eu vou explicar para vocês qual é o material que vocês vão precisar. Mas basicamente eu já posso até falar agora, não você depois na parte de fazer a vela, você vai precisar só do pavio e também da parafina, que é uma parafina Ecopix, que é uma parafina misturada. Ela não é a parafina, aquela parafina pura, que ela é transparente. Ela é uma parafina misturada, porque ela dá aquela beleza da vela, quando você vê que ela fica com aquela textura bonita, fica com aquela cor mais compacta, ela não fica transparente. Então é por isso que eu uso a cera, a parafina, cera Ecomix, que a gente fala, tá? E eu vou mostrar tudo direitinho. E na apostila vai ter tudo descrito direitinho, para quando você for fazer as suas compras, você não errar, tá bom? E eu mudei o meu cenário hoje. Resolvi gravar na varanda, porque tinha um monte de gente aqui dentro de casa e ia fazer barulho. Então eu resolvi gravar na varanda, mas tá gostoso, tá delícia. Eu adoro essa minha varanda, eu adoro morar aqui onde eu moro. Esse verde me faz um bem danado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é passar o desmoldante
nessas pecinhas aqui, nesses moldes. Por quê? Porque quando a gente vai usar o cimento, se a gente não passar o desmoldante, olhando assim, a gente acha que mesmo se eu não passar o desmoldante, eu vou conseguir tirar com facilidade. Mas não, gente. O cimento, quando toma prega, ele realmente gruda aqui nesse recipiente de uma forma que você não consegue desmoldar sem ter que rasgar, tá? Então, a gente vai precisar fazer isso. E você pode usar, no meu curso eu ensino você a usar algumas possibilidades. Aqui eu vou usar, que é o que eu tenho, porque não sei o que aconteceu, a minha vaselina sumiu, desapareceu, deve estar lá no outro ateliê. Então eu vou usar aqui o que é que eu tenho, detergente. Não é o ideal, mas enfim, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então detergente é uma opção, mas o ideal mesmo é que você use vaselina líquida. Então, a gente começa impermeabilizando essa parte interna. Veja que não tem excesso. Eu peguei um pouquinho de nada e estou passando aqui na peça todinha, nessa parte interna, que vai facilitar depois o meu desmolde, tá? A gente vai fazendo, passa no fundo também. Então, aqui, veja que não tem excesso, certo? Ele deu uma espumadinha porque é um detergente, então é por isso que eu gosto mais de usar. Opa, esse daqui não precisa ser dentro, tá? Esse é o molde interno, então esse a gente só vai fora. Eu gosto de usar vaselina líquida, óleo de cozinha também, poderia ter pego óleo de cozinha. Nós vamos com detergente aqui. Mas na falta, você pode usar detergente ou óleo de cozinha, mas eu até prefiro óleo de cozinha, tá? Que me escapuliu. Aqui. Agora, na parte interna também da vela, mas aqui, muito embora, como eu vou abrir, nem precisa, mas vou botar só um pouquinho de nada, só aqui na parte que vai o cimento, tá? É isso, feito o desmolde, a gente vai agora fazer a nossa massa. Vou pegar aqui o meu recipiente, uma espátulazinha para mexer, mas pode ser com qualquer colherzinha que você tenha, que você separe, obviamente, só para isso, né? Que você não vai ficar usando para comer. Para fazer essa massa, eu vou usar o cimento cinza, que você compra aí no armazém. Nós vamos também utilizar areia fina. Pode ser areia fina ou areia média. E eu também vou utilizar uma porção de pedriscos. No meu curso, um curso completo que eu tenho de concreto decor, eu ensino a fazer a massa só com cimento e com a areia. Aqui eu vou ensinar a fazer com cimento, com areia e também vou colocar umas pedrinhas. O objetivo das pedras não é que ela apareça, mas que é para que ela dê uma estrutura maior à nossa peça, para que ela fique mais durável e mais resistente. Até porque vai ser um vasinho, vai ter plantinha ali dentro, as raízes vão acabar forçando, vai ficar entrando água, porque né, a plantinha precisa ser hidratada. Então é o ideal que as peças sejam o mais resistentes possíveis, tá? Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. E como você vai saber a quantidade de cimento que você vai usar, ou de massa, de material que você vai usar? Bom, na verdade, no primeiro momento, a primeira vez que você vai fazer, como é a primeira vez que eu vou fazer esse tamanho aqui, é experimentação. Erro, teste, erro e acerta, e na próxima bota mais, ou tira, enfim. Depois que você acertar essa medida, então você anota no papelzinho e daí todas as vezes você vai ter aquela medida anotada, tá? Mas no primeiro momento, a primeira vez que você vai fazer uma peça, é normalmente tentativa e erro. Então, é sempre assim. Como é agora, né? Agora é a primeira vez que eu tô fazendo uma peça desse tamanho, então vai ser na tentativa e erro. Se sobrar massa, é sempre bom você ter algum molde ou ter alguma ideia para que você possa utilizar aquele material para não perder aquela massa, tá bom? Existe também uma forma de a gente fazer uma previsão, né? Algo aproximado. Que às vezes dá muito certo e às vezes não, mas você pode tentar. Então é você pegar a sua peça, colocar água dentro e você vê, você coloca no seu molde, né? Então você tem um molde de silicone, por exemplo, que a gente usa. Aqui a gente vai estar usando molde de silicone, mas a gente pode usar molde de silicone também. Então, se você for trabalhar com molde de silicone, você coloca a água dentro e depois coloca num pote que tenha um medidorzinho assim, para você ver a quantidade de volume que tem ali. E aí você multiplica por 2. Quando você multiplica por 2, você vai ter um volume total de que aquela sua peça iria precisar depois de somado todos os ingredientes que a gente colocar. Então, como eu falei, é para você ter uma previsão, mas não é algo que em 100% das vezes vai ter um acerto. O certo mesmo é que você vai errar, né, no início, ali na primeira vez que você está fazendo aquela medida, naquela peça, naquele molde novo que você está usando, mas que nas próximas vezes você já vai ter anotado a quantidade que você utilizou e você vai diminuir essa chance, essa possibilidade de erro. E uma vez, como eu já falei, repetindo, sobrou massa, utiliza, pega um outro molde, uma outra peça, faz um outro vasinho, não deixa perdido. Então, gente, no meu curso de concreto decor, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, eu tenho um curso completo, né, de concreto decor, onde eu ensino a fazer várias peças decorativas, várias técnicas de várias peças decorativas, todas utilizando moldes assim que você pode ter facilmente em casa, mas eu também ensino a você fazer peças em moldes de silicone, inclusive tem uma lista vasta com vários links de onde você consegue encontrar os materiais para comprar ou para você realmente se basear no valor, para que você, quando vai fazer a pesquisa aí na sua região, você tenha um norte do valor que custa aqueles materiais. Então lá eu ensino a medida da minha massa utilizando cimento, areia e água. Aqui, como eu já falei, eu vou ensinar colocando também
pedriscos, para dar uma estrutura maior a essa tua peça, tá? Vamos lá, gente, agora a gente vai começar a fazer a nossa massa. Como eu já falei anteriormente, no meu curso completo, eu ensino a fazer a massa com cimento e areia. Mas aqui, nesse caso, a gente vai usar cimento, areia e também pedriscos, para que a gente torne essa massa mais resistente, para que essa peça fique mais resistente. Mas se você não tiver pedriscos, ou não quiser comprar, ou tiver alguma dificuldade para comprar, então você pode usar areia, só areia, no lugar de usar pedriscos. Só que aí você vai ter que usar 2 granulações de areia, tá? Você vai usar a areia fina e a areia média, ou a areia média e a areia grossa. Então, vamos lá? A nossa proporção, ela é sempre de 1 parte de cimento para 3 partes de agregados. Ou seja, se eu estou usando 1 parte de cimento, eu vou usar 3 partes de areia ou pedriscos, ou areia e pedriscos, de preferência. Aqui a gente vai usar 1 parte de cimento, então aqui eu estou colocando 150 gramas de cimento, mais 2 partes de areia, então eu enchi o potinho todo. Aqui tem 300. E agora eu vou colocar aqui mais 1 parte de pedriscos. Pedriscos, esse que eu tenho aqui é bem pequenininho. Você pode usar o 00, o 0, até o número 1. Porque se você usa pedriscos muito grandes, acaba que a borda do vasinho fica muito rústica, né? Fica muito granulada. Só um aviso, né, para quem possa estar pensando como que ela usou 300 gramas se o vidrinho é em ml. Mas é só uma marcação, né? Eu sei que pó a gente mede em grama e não em ml. Mas isso aqui é só para servir como orientação, né? Para saber que eu usei 1 parte de cimento e agora eu vou precisar usar 2 partes de areia, porque eu quero trabalhar com 2 partes de areia, e depois vou trabalhar com mais 1 parte de pedriscos. Então é só para eu me orientar. Esse vasinho você pode usar qualquer outro que tenha essa graduação para te orientar. Para a parte da água, essa parte da água eu não gosto de trabalhar com proporção, porque às vezes a gente dá uma proporção e aqui usa bem menos, dependendo da região, dependendo dos aditivos que você coloca, enfim. E o ideal é que você vá colocando a água aos poucos, porque essa massa ela tem que ficar consistente, tá? Para quem não quer trabalhar com pedriscos, quem tem dificuldade, quem já quer começar a fazer e não tem as pedrinhas, não tem facilidade para comprar, você pode trabalhar só com areia. Então, no lugar de 2 partes de areia e 1 parte de pedriscos, você vai usar as 3 partes de areia. Mas aí você coloca 1 parte de areia fina e 2 partes de areia grossa, tá bom? Sempre amassando, para ir destruindo as bolinhas de cimento que fica, que sempre tem, né? O cimento ele vem emboladinho. Olha só a consistência dela. Vendo? Bora lá? Encher os moldes. A gente colocando e a gente vai encher aqui até mais ou menos a metade. E por que até a metade? Porque depois que o peso vier, o peso do molde interno, ele vai subir. Vamos colocar aqui, dar uma batida. Essa batida é importante. Se você não quer que fique com as bolhas, eu digo se você não quer que fique com as bolhas, porque tem gente que gosta das bolhas, que gosta desse aspecto. Eu prefiro bater e diminuir a quantidade de bolhas. Então aqui a gente bateu. Agora vem com o nosso molde interno. E vamos amassando até a massa subir. Bate para a borda ficar bem retinha em cima. E tá feita. Como a nossa massa ela é consistente, tá? Esse molde interno, ele não vai ficar sambando. Ele vai ficar exatamente onde a gente colocou, tá? Se você perceber que o molde tá subindo, você põe mais pedra. Você põe mais pedrinha. O meu, eu preferia que ele descesse um pouquinho mais. Mas assim tá bom. Por enquanto tá bom, eu não tenho mais pedrinha fácil aqui. Mas é isso. Então, aqui eu vou deixar, vou reservar e esperar tomar presa. E agora eu vou fazer a vela. A vela, o ideal é que você coloque aqui uma fita crepe aqui embaixo, para que você possa depois tirar ela para outro lugar e esperar ela tomar presa, tá? Mas como eu vou deixar ela aqui e não vou tirar ela do lugar, então eu vou deixar ela assim mesmo. Vou colocar com esse pitizinho menor. Eu não vou colocar o cimento, completar ela toda, tá? Vou colocar um pouquinho de cimento só até aqui, mais ou menos.
tá bom? E aí depois, na segunda parte, é que eu vou colocar a cera Ecomix, a parafina, completar até mais ou menos aqui, tá? Então bora lá. Então vocês estão vendo a facilidade que é. Em 1 hora, a gente faz tantos kits desses que vocês não têm nem ideia. Eu amo fazer isso, gente. Eu fico aqui fazendo minhas coisas e eu vou para outro mundo, outro espaço, para outro planeta. É tão prazeroso. É que eu vejo a arte, eu vejo isso aqui, esse trabalho manual que a gente faz, né? É uma forma da gente sair desse mundo do pensar, né? A gente vive muito dentro desse mundo do pensamento, né? Toda hora a gente está pensando em alguma coisa, pensando nas atividades, pensando na vida, pensando nos problemas, ou estudando muita teoria, lendo muitos livros, o que é ótimo, que é legal, eu amo ler, por exemplo. Mas, aqui eu botei demais, vou tirar, tá? Mas fazer arte manual tira a gente também desse mundo do pensar, que às vezes é muito cansativo, né? Então, eu amo muito fazer isso aqui, trabalhar com isso aqui. No início, eu fazia em tempo parcial, né? Porque, não sei se vocês sabem, eu sou formada em odontologia, então eu atuava como dentista e fazia isso aqui no meu tempo livre. Mas aí começou a dar muito certo, eu vender bastante, receber muitas encomendas, e aí eu resolvi abrir mão realmente da odontologia e me dedicar 100% do meu tempo a fazer arte. E eu vivo disso hoje e vivo muito feliz. E é isso que eu ensino para vocês. Eu ensino a fazer exatamente o que eu faço. Então, as minhas peças, elas são feitas assim, de uma forma muito simples, muito tranquila, sem muito mistério. Você pode fazer aí na cozinha da sua casa, na sala. Eu ia gravar esse vídeo na sala da minha casa, mas é porque tinha muita gente passando e ia acabar atrapalhando. Mas eu tô fazendo aqui na minha varanda. E é assim que eu faço. Eu não mesmo aqui em casa, aqui ó, na minha varanda da minha casa, que tá a minha bagunça, a minha coelha tá ali. E aí, e é assim que é. Olha só, gente, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o lixamento. Deixa bem aqui dentro, ó, dá uma aberturazinha, ó. E aí ele fica bem bonitinho, tá vendo? E aí, você encaixa bem assim, ó, porque daí a quantidade vai diminuir essa fissura. Essa fissura vai ficar mais suave lá na peça, tá? Ó, aqui eu vou gravar pra vocês. Só uma parte que eu não mostrei muito bem. Quando você põe o cimento, tá? Se você tiver colocado a fita crepe aqui embaixo, você consegue fazer as batidinhas assim para o cimento assentar bem, tá? Mas se você não fizer, feito eu, aí você pode vir aqui, ó, dar uns furinhos aqui na massa, para ela ir assentando, furando as bolhas e descendo. Dá batidinhas aqui também, pode fazer assim, movimentos suaves, sem tirar, descolar o fundo daqui da mesa, tá? E aí o que você vai fazer? Como essa massa já é resistente, ela já tá numa consistência muito boa, você já pode fazer isso. Você já pode ir subindo, ó, fazendo as ranhuras, assim, ó, e subindo. Isso aqui vai dar resistência, não é resistência, isso aqui vai dar aderência à vela, quando você colocar aqui, quando você vazar a sua vaselina, tá bom? Além disso, vai fazer aquela estética bonita do concreto irregular, tá certo? Para não ficar aquele concreto reto e depois em cima a parafina. Não, ele vai ficar com aquele aspecto irregular. Então você vai fazendo isso aqui, tá? Então assim que tudo isso aqui tomar presa, essa base e também o vasinho, e daí eu volto pra gente continuar. Vou aproveitar para falar sobre o meu curso completo de Concreto Decor. O que é que você vai encontrar lá? Você vai encontrar várias técnicas para você fazer vários objetos decorativos, com várias técnicas diferentes, com técnicas de pinturas diferentes, muitas, mais de 10 técnicas de pinturas diferentes para você fazer peças muito diferenciadas. Você vai encontrar a apostila completa, com todos os materiais, com todas as fórmulas para você usar. Você vai encontrar uma aula sobre a massa mágica, que é a nossa Jasmonite brasileira, que é uma massinha que ela seca, uma massa branca, linda, que ela seca em 30 minutos. Você pode fazer aí na sua casa por um custo muito baixo. Então você vai ter uma alta demanda, porque mesmo que você tenha só um molde, por exemplo, se você quiser trabalhar com molde de silicone, você vai ter um molde e você vai conseguir fazer uma produção grande, porque em 30 minutos você consegue desmoldar e já vazar uma outra peça. Tem lá. Tem uma aula bônus sobre vela no concreto. Tem algumas opções de velas para você, não só essa vela que eu estou fazendo aqui, é uma vela pequenininha, muito simples. Lá eu ensino a fazer uma vela grande, uma vela mais colorida. O duo deve ter quase 20, o maior, e o menor deve ter uns 15 centímetros. Então, são velas grandes que servem de decoração e também, né, tem utilidade, são velas aromáticas. Tem a vela no pote, eu ensino você a fazer a vela no pote, porque eu ensino você a fazer o vasinho, e depois ensino você a fazer a velinha no pote, que sai muito para festa de batizado, festa de casamento, gente, sai muito. Então, se você quiser trabalhar com lembrancinha ou fazer para o final do ano, é imperdível. O que mais que eu tenho lá no curso?
Tenho a planilha de precificação, a minha planilha que eu uso, e tem a aula ensinando você como você vai precificar. Tem também o meu catálogo de peças, que é o catálogo que eu uso para vender as minhas peças, para quando alguém entra em contato, eu envio esse catálogo. Também quando eu quero prospectar negócios, né? Então, se tem uma loja que, poxa, eu queria vender nessa loja, então eu envio esse meu catálogo para essa loja, para ela ver as peças que eu tenho. E então lá você vai receber esse catálogo e eu ensino numa aula como que você vai personalizar esse catálogo para ficar com as suas fotos, com os seus valores, né? Tudo com a sua cara, o seu jeitinho. Então tem lá. Tem tanta coisa que eu não tô nem me lembrando. Depois eu vou dar uma olhada para poder falar com mais propriedade das aulas que eu amo, que eu acho importantíssimas, que é a aula de vendas e a aula de posicionamento, porque eu acho que sem isso você não vai muito para lugar nenhum pensar em ter um excelente produto. Excelente produto é, de fato, uma obrigação. Produtos bonitos, mas produtos que eles tenham durabilidade, produtos que tenham resistência. Então, o produto tem que ser bom, tem que ser bonito, e você também tem que saber vender esse produto. Você tem que saber se posicionar no seu mercado. Então, eu falo sobre isso, eu falo sobre embalagens, como as embalagens são importantes, como isso é importante quando você vende algo, como você vai fazer essa entrega. Essa entrega é algo fundamental. Você pode pensar que isso é bobagem, mas isso é algo que vai te diferenciar de verdade do teu concorrente, sabe? E por falar em concorrente, talvez você esteja pensando, poxa, eu queria muito fazer esse curso e começar a fazer essas peças para ganhar um dinheiro extra, mas tem muita gente fazendo isso. Esse é um pensamento extremamente limitado. Sabe por quê? Porque tem muita gente fazendo tudo, gente. Muita gente fazendo tudo. Mas existem muitos profissionais que estão sobrecarregadíssimos, não conseguindo atender seus pacientes, não conseguindo atender seus clientes, não conseguindo fazer pedidos para os seus clientes de artesanato. Por quê? Porque as pessoas querem ele, querem o produto dele, querem a marca dele. Né? E o que faz um profissional ser querido e ser desejado por tanta gente e outros profissionais serem esquecidos, não serem lembrados? Muitas vezes eles têm a mesma competência, eles têm a mesma qualidade de produto, tem um profissional vende por um valor 4, 5, 6 vezes maior do que esse profissional aqui. Né? O que é que faz essa diferença? Então, são uma série de coisas que faz com que esse profissional aqui venda por um valor muito mais alto e seja muito procurado. E esse, apesar de ter um produto excelente e de ter um valor até mais baixo, não ter tanta procura e não conseguir vender muito bem. Então, não é sobre a quantidade de pessoas que tem no mercado, a quantidade de pessoas que estão fazendo vasos, ou que estão fazendo o artesanato que você quer fazer, ou que estejam trabalhando na profissão que você quer ter, como você vende o que você vende. É como você se coloca, qual a marca pessoal, é você conhecer a tua marca pessoal e colocar ela no teu negócio. É isso que faz a diferença de um profissional que vende e que é procurado e desejado, e de um que não vende e não é procurado e não é desejado. E eu falo sobre isso no curso. E eu fiquei muito feliz de poder trazer esses módulos no curso, porque é um diferencial muito grande. Porque para mim não adianta eu ensinar só você a fazer um bom produto, se você vai ter dificuldades de vender e de se posicionar no seu mercado e de começar realmente, de fato, a ganhar dinheiro. Eu sei muito sobre esse assunto, é porque quando eu fazia odontologia, eu sempre procurei arrumar uma forma de me destacar, porque justamente tinha muitos profissionais no mercado. Eu não vim de uma família que eu tinha uma cartela de dentista, ninguém na minha família é dentista. Então eu não herdei nada de ninguém, não herdei paciente, não herdei consultório. Então eu precisava de um jeito de me destacar. E foi aprendendo sobre marketing, e foi aprendendo sobre o online, foi aprendendo sobre marca pessoal, que eu consegui me destacar na odontologia. Algo que eu aprendi só na prática, só no dia a dia, não. É na prática, é no dia a dia, é fazendo o que eu faço, mas tem um embasamento teórico de todos esses cursos que eu fiz e que eu trago isso de uma maneira muito fácil, muito tranquila, esse conhecimento de uma maneira simples, fácil, para que vocês consigam entender da forma mais fácil possível, tá? No final do curso, eu vou deixar para vocês, quem tiver interesse de continuar aprendendo, de continuar entendendo mais, aprendendo sobre o mundo do concreto, eu vou deixar para vocês um link do meu curso completo com um desconto especial para quem concluir essa aula até o fim, então vai ter um desconto, tá? E também os alunos que comprarem o meu curso agora, nesse lote dessa aula aqui, eu vou fazer um desconto especial quando meus próximos cursos forem lançados. Os alunos sempre têm desconto especial, tá? Para fazer o upgrade. Porque um curso nunca é igual ao outro. Esse é um curso onde eu ensino muitas técnicas e tudo mais. O meu próximo curso já não vai ter tantas técnicas como esse, mas vai ter outras coisas mais. Vão ter outros traços, outras técnicas, outras fórmulas. E um curso, ele vai dando subsídio para o outro curso. É uma escadinha. Então nunca pense, eu não vou comprar esse curso agora porque ela está lançando outro curso, eu vou preferir comprar outro. Não, primeiro que o outro curso vai ser mais caro, vai ser bem mais caro do que esse meu curso agora. E para que você se dê bem no outro curso, você vai precisar ter um curso mais básico, tá? Então o ideal, se você tiver interesse, é você comprar esse curso, que é o mais básico, ele é o inicial, e tem muitas técnicas que eu não vou dar no outro, para depois você comprar o meu próximo curso. E, inclusive, se você comprar esse curso agora, esse meu curso que já está no ar, você vai ter desconto no próximo curso. Então você vai acabar pagando muito mais barato do que você vai pagar se você esperar para comprar só o meu próximo curso, tá bom?
E completando sobre o meu curso ele foi gravado todo no cenário, foi gravado no estúdio. Tem outras partes, né? Porque assim, eu sou assim. Apareceu uma técnica nova, diferente, eu vou lá e eu gravo, porque eu vou sempre atualizando meu curso. Mas o meu curso original, o primeiro esboço do meu curso, ele foi gravado todo dentro do estúdio, tá? Mas tem outras partes que vocês vão ver, mas que são bem organizadas, bem bonitinhas. Eu gravo com a tela de cima para baixo, para que vocês vejam eu colocando os materiais, enfim, para que vocês vejam a consistência da massa. Eu gravei em outros momentos, por quê? Porque foram técnicas que foram surgindo, coisas que eu fui aprendendo. Eu já fiz inúmeros cursos de concreto e de outras técnicas. E vão surgindo experiências e ensinamentos que eu não posso deixar de passar para vocês. Então isso é uma coisa importante de se dizer, que o meu curso ele tem atualizações. Eu não prometo atualizações porque na verdade nem era para ter. Eu fiz um curso para ser aquilo ali, mas é que eu não consigo. Eu não consigo ficar só guardando para mim as coisas que eu aprendo. Então sempre que eu aprendo, que eu vejo uma técnica nova, eu vou lá e gravo uma aula extra e ponho no curso, tá? Agora fazer a nossa velinha. Eu pesei aqui 40 gramas de parafina. Ecomix, cera Ecomix, né? Que é uma cera misturada. Na apostila vai estar a referência. E aqui a gente tem que derreter assim, tá? No banho-maria, não pode ser direto, não. Porque senão queima a nossa cera. Tem que ser mesmo assim no banho-maria. Coloquei 40 gramas aqui, porque é só para uma velinha. E aí vamos esperando. Então já quando tiver toda derretida eu volto. Baixei aqui o fogo. Vai ficar um pouquinho com o fogo mais baixo. E aqui, ó, aos pouquinhos ela vai derretendo. Daqui a pouco, quando ela estiver toda derretida, eu volto para mostrar para vocês em que momento a gente vai colocar a essência. Esse fogo precisa ser baixo porque a temperatura daqui da parafina ela não pode passar de 70 graus. Ela não pode estar acima de 70 graus. Então é bom você ter um termômetro desse para ficar sempre avaliando. Mas se você não tiver, você deixa ela sempre na temperatura baixinha, a água, né? E vai dando uma mexidinha assim. Próximo passo vai ser a gente pegar aquela parafina, aquela cera líquida derretida e colocar num recipiente e esperar essa temperatura baixar até uns 60 graus, 55, 60 graus, para poder a gente adicionar a essência. Porque se a gente adiciona a essência antes dessa temperatura da parafina baixar, essa essência ela vai evaporar, tá? Então a gente tem que esperar ela baixar um pouquinho a temperatura para poder colocar aqui. E por que eu boto no outro recipiente? Eu não espero ela baixar a temperatura aqui para poder adicionar a essência. Porque senão essa minha vasilhinha sempre vai ficar com um pouco do cheiro sempre com um pouco do cheiro da essência, das essências que eu vou usando. Então eu prefiro colocar em outro recipiente. Tá aqui. Eu não tenho termômetro, né? O termômetro tá sem a pilha. Então eu vou dando só uma avaliadazinha. Fazendo assim pra ela ir baixando a temperatura. Eu tô observando que ela tá bem líquida. Eu não posso deixar ela, se ela começar a endurecer aqui, aí tá errado. Aí baixou a temperatura demais. Vamos aqui uma esfriadinha. Se eu tivesse com o termômetro, coloquei o termômetro aqui, deu 60 graus, 55, 60 graus, eu já posso vir com a minha essência. E aqui a essência que eu tô usando na porção de 10% da quantidade de cera. Ou seja, aqui a gente tem 4 ml de essência, porque eu usei 40 gramas de cera. Aqui a gente só vem, esse copinho ele é ótimo porque ele faz um biquinho, ó. E aí a gente vem aqui, não se desespere, agora não é a hora de colocar o pavio, tá? Eu vou explicar a hora de colocar o pavio, que é uma forma muito rápida e muito tranquila de trabalhar, principalmente quando a gente vai fazer velas em grande quantidade. Então vamos aguardar só um pouquinho. Agora é a hora da gente adicionar o nosso pavio. Vocês estão percebendo que começou a dar uma esbranquiçada aqui em cima? Então é nessa hora que a gente vem com o nosso pavio para colocar lá. Eu tenho esse paviozinho aqui, então eu vou dar uma cortadinha. A gente não vai precisar do ilhós, tá? E aí a gente vai vir aqui centralizar. Tá vendo que ele dá uma resistênciazinha. E aí você vai pegar lá no fundo e pronto, e deixa. E aí é assim, você vai conseguir fazer várias velinhas dessa de forma muito prática e muito tranquila. Depois no final que ela secar bem, você vai e corta no tamanho certo do pavio. Vou mostrar nesse ângulo aqui pra vocês verem que ficou bem centralizado, tá? Naquele outro ângulo que eu mostrei parecia que ficou torto. Mas o pavio tá bem centralizado e ele precisa ser bem centralizado, porque senão ele vai queimar mais de um lado do que do outro. Agora a gente vai fazer o desmolde das nossas peças. Estão aqui. Aqui eu tô fazendo o desmolde com 24 horas depois, mas eu poderia ter feito com 12 horas, que ele já estava sequinho. E aqui nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar o molde interno e, ó, quando a gente gira, a pecinha já solta embaixo. Se a gente não tivesse passado o desmoldante, ele não giraria de jeito nenhum. Ele dá um maior trabalho para tirar e muitas vezes a gente tem que cortar o potinho para poder sair. Se o molde interno não estiver saindo com facilidade, você dá, ó, pequenos apertõezinhos assim, ó, que ele já vai soltando.
aí, ó, gira, e ele já vai sair. Muito fácil. E esse daqui de baixo tá super fácil de sair, porque, olha, tá solto praticamente. Olha que lindeza. Perfeito, né? Eu amo essas bolinhas aqui, ó. Eu acho que a gente tem que aceitar a textura do nosso cimento, sabe? Mas se você não gosta de textura com bolinhas, aí você precisa realmente vibrar e bater bem esse potinho para que reduza ao máximo. Mas entenda que sempre vai ficar alguma bolinha. Mas eu acho lindo, pra mim tá perfeito. Desse jeito. Sem nenhuma rachadura, tá vendo? Por quê? Porque a gente fez a mistura numa proporção ideal. As partes dos agregados são partes com tamanhos diferentes, granulações diferentes. Então, tem uma areia fina, tem um pedrisco que é um pouquinho mais grosso, que é um pouquinho mais espesso. Então, quando elas se misturam com o cimento, essas partículas diferentes, elas tornam-se mais compactas e ajuda para que a qualidade da peça saia assim, ó, sem nenhuma trinca, tá? Então, se você não for usar pedrisco, lembre de usar granulações de areia diferentes. Você pode até usar uma porção de areia fina, uma porção de areia média e uma porção de areia grossa, se você quiser, tá? Mas se você quiser comprar só duas areias, não tem problema. Você mistura duas partes, uma parte da mais fina e duas partes da mais grossa. Agora a gente vai desmoldar a nossa telinha. Lembrando que é preciso colocar uma fitinha dessa aqui, ó. Porque senão quando a gente vai vazar a cera, ela acaba escorrendo. E aqui também é muito simples. É só a gente fazer o descolamento. De um lado, segura embaixo, faz do outro. E abre bem. E ela descola. E aí a gente puxa. Tá feito. Tá lindo, né? Agora, vamos para a parte do lixamento. O lixamento que a gente vai fazer aqui é mínimo, porque vocês vejam, tá muito polido, tá muito bonitinho, aqui a gente não vai precisar fazer nada. O único lixamento que a gente vai fazer é aqui, porque nem aqui no fundo a gente vai precisar lixar, tá? Só que a vela também a gente não lixa. Se a gente lixar, é só aqui no fundo da vela, tá? Então, uma olhadinha. Nesse caso aqui, como eu não vou fazer o lixamento dessas partes, eu vou usar só a lixa. Aqui eu vou começar com a lixa 180, que é a de menor granulação, significa que ela é a mais grossa. Se você preferir, você também pode fazer o seguinte, apoiar a lixa, principalmente quando for para nivelar. Fazer isso. Assim é bem prático e você acaba lixando todas as partes de uma vez só. Aguardar umas 2 horinhas e a gente vem para a parte final da impermeabilização. Agora deixa eu mostrar para vocês esse vaso lindíssimo que eu acabei de dar a primeira lixa enquanto estou gravando essa aulinha para vocês. Olha a textura. Olha a textura desse vaso. Simplesmente apaixonada. Foi a primeira lixa, ainda falta aqui a outra lixa para tirar um pouco mais, aparecer um pouco mais o granito, mas eu já estou muito satisfeita. Falta a lixa 220 para dar uma refinada, enfim, impermeabilização. Essa técnica aqui eu ensino a fazer lá no meu curso completo. Olha que lindeza. Eu usei para fazer essas pedrinhas fui eu que fiz, eu que escolhi as cores. Eu usei um pigmento neon, que ele acende na luz negra. Então, esse vasinho na luz negra, ele fica todo aceso, a granilite dele. Tá lindo? Tô babando. Esse daqui, esse conjuntinho aqui de bandejas, eu fiz com a massa mágica, que eu já falei pra vocês, né, que eu ensino lá no curso. A massa mágica, que é aquela massinha que seca em 30 minutos, e aí a gente pode tirar e depois já fazer outras pecinhas. Então, olha só a belezura, a textura dessa. Ela não tá lixada, tá? Acabei de tirar da forma, ó. Prontíssimo. Eu também fiz um pigmento neon, ou seja, essas bandejas acendem na luz neon. Deixa eu fazer isso. Calma. Deixa eu fazer isso que eu consigo mostrar melhor os detalhes. Olha só, eu consigo mostrar melhor os detalhes. Então, esse aqui é o vaso que eu mostrei pra vocês. Olha. Que beleza. Essa aqui são as bandejas com a massa mágica. Essa foi com a massa mágica, que seca em 30 minutos, que tem lá no meu curso. E esse aqui foi com cimento branco estrutural, tá? É outra fórmula, outro material. Esse daqui também foi com cimento branco estrutural, usando pedriscos. E aí ficou esse granilite bem delicado, bem chique, né? Bem elegante. Eu ainda vou dar mais uma lixada aqui pra poder ele aparecer um pouco mais, mas de modo geral ele fica assim. O objetivo foi que ele ficasse um granilite bem delicado e bem chique, bem elegante. E você pode usar pra várias coisas. Você usa aqui pra umas torradinhas com uma caneca de café. Você pode usar pra colocar suas joias. Você pode usar como um pratinho de vasinho. Então são várias utilidades para você usar na sua casa, presentear ou fazer para vender. Agora vamos para a parte da impermeabilização.
Agora vamos fazer a impermeabilização das nossas peças. Aqui tem uma quantidade pequenininha, ó, porque eu dei um zoom. Mas olha, é bem pequenininho a quantidade que eu vou usar. Aqui você vai pegar a sua peça, vai molhar uma esponjinha e vai passar. Esse é um impermeabilizante à base de água da Vedacity que eu uso. Eu coloquei a referência lá no link da apostila, tá? Então você sai passando. A esponjinha ela já vai tirando o excesso. E aqui, ó, o ideal é você ir tirando esse excesso que vai escorrendo, impermeabilizante, porque isso aqui mancha, certo? Então, ó, tira com excesso, por isso que eu gosto de passar com a bucha. Vou passar aqui embaixo também, porque também ajuda. A cor do concreto fica bonita, sabe? Esse impermeabilizante é o que eu mais gosto. Ele é fosco, semi-brilho. Então, eu acho muito elegante. Mas se você gostar de algo mais brilhante, então você pode optar por impermeabilizante acrílico. Muito embora eu gosto mais desse que não tem cheiro. E eu creio que para a plantinha, né, que vai estar aqui dentro, ele não faça mal. E já o acrílico, por ter outras substâncias, talvez não seja legal. Então tá aqui, ó, primeira mão, vamos esperar uns 5 minutinhos ou 10 pra gente dar a segunda mão. Na vela, eu gosto de passar só por esse motivo de dar uma ajudada na cor. Acho que fica bonito, sabe? Então, eu passo também. Essa minha vela que eu peguei agora, ela tá toda cheia de manchinhas, porque eu fiz várias velas, né? Enquanto eu gravava a aula. Essa daqui ficou manchada porque eu sujei muito o potinho. Só pra vocês verem que o cano, quanto mais limpo ele tiver, mais bonita vai sair a sua vela, porque a parafina não vai estar suja. Vou esperar secar agora. Agora vamos para a segunda demão. Vocês estão vendo, gente, porque vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Porque ó, é muito simples, é muito rápido, mas é sua mão de obra. Então, você tem que entender, saber precificar bem, porque senão você acaba vendendo por um valor que você está pagando para trabalhar. Isso aqui é porque eu fui fazer um teste. Então, não dá, né? Tem gente que eu vejo os valores aí, fazendo por um preço que eu fico me perguntando, será que essa pessoa sabe que está tendo prejuízo? E ele deve estar espumando, que eu acho que eu botei demais. Aí, ó, quando tiver assim, só remove esse excesso. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa, se vocês quiserem fazer pinturas. Se vocês quiserem fazer pintura, eu vou usar esse vasinho aqui. Que tava ali, escondido, e eu faço os testes nesses vasinhos que às vezes são quebrados, rachados. Se você quiser fazer algum tipo de pintura na sua pecinha, seja com essas canetas permanentes, né? Tipo Posca, ela não é aquela caneta de escrever em CD, em quadro, não é isso. É uma caneta específica para fazer pintura em madeira, em concreto, tá? Você pode procurar saber aí nas livrarias da sua cidade ou na internet. Essa aí é da Faber-Castell. Então, se você quiser, você pode pintar com essas canetinhas e também pode usar pincel e tinta acrílica de artesanato. E aí você pode fazer alguns desenhos, ó, nesse daqui eu tinha feito esse teste, eu achei bem bonito. Aqui eu fiz só uma florzinha, aqui fiz uma flor sem folhas, aí testei ver o coração. E aí você escolhe qual desenho que você quer fazer, faz o seu desenho e depois você vem com a impermeabilização, tá? E vou mostrar que ela não, depois que a tinta seca, com a tinta seca você vem com a impermeabilização, viu? E ela não vai afetar a sua pintura. E aqui depois espera secar, dá outra mão, espera secar, dá mais outra mão, e aí a sua pintura também tá protegida, certo? Aqui vou mostrar pra vocês. Eu peguei uma fita, medi a circunferência e depois eu coloquei aqui, ó, fita dupla face. Passei fita dupla face, removi e aí circulei na peça todinha. Aí depois eu vou vir com um barbantezinho aqui, ó, e vou pegar umas florzinhas, essas florezinhas assim, ó, que vem de um monte, elas vêm num buquezinho. São bem baratinhas. Agora, eu venho aqui com barbante, vou enrolar. Aqui eu fiz um arranjinho, coloquei uma fitinha só pra eu conseguir ficar com a mão livre. E agora a gente vai dar um nó no arranjo, o segundo nó em cima dele, pra ele ficar bem presinho, tá? Aqui você já pode remover. Eu gosto de dar um lacinho, eu acho bonito. Ajeita. Eu venho aqui. Por esse excessinho aqui. Olha que lindeza. A velhinha a gente faz a mesma coisa. Só que eu não vou usar fita. Eu vou usar só barbante. Então, pego as florezinhas. Vou posicionar. Vou dar outro nó. O primeiro nó foi sem o arranjo, o segundo é aqui em cima do arranjo. Dá outro nó, porque até não... Aqui, vou cortar um dedinho aqui, ó.
Pra ficar. Tá pronto o nosso conjuntinho. Ah, já tinha filmado. Tá pronto. Vou cortar aqui. Tá pronto o nosso conjuntinho. E agora eu vou mostrar como que a gente vai embalar para presente. Aqui agora a gente vai fazer o fundo de cortiça. Aí eu venho, coloco aqui. O ideal é você fazer isso, botar o fundo de cortiça antes de decorar. Mas como eu esqueci, a gente vê agora. Então você vai fazer a marcação, mais ou menos. Então, ficou aqui. Colocar cola. Cola branca mesmo. Depois que secar, a gente vai fazer um recorte. Colou. Agora é só recortar. Prontinho. Finalizadas as nossas peças. Agora vamos para a parte da embalagem. Agora vamos lá para o final. A sacolinha. Pega uma sacolinha dessa aqui, ó. E aí eu vou dar uma carimbada. Eu tô sem almofadinha de carimbo. Mas a gente vai se virando. E aqui eu vou colocar aqui. Com carinho. Eu vou fazer. Vamos ver uma aberturazinha aqui maior. O objetivo é a gente passar aqui por dentro. Achou aqui. Aí eu vou vir atrás. E vou pôr um adesivinho aqui atrás. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essa aula com muito carinho. Esse kit foi pensado para realmente ter uma alta demanda, ele ser prático, ser fácil de fazer e ser barato de fazer. Justamente para esse período de final do ano, que é um período onde a gente recebe muitas encomendas em grande quantidade. Então, foi sucesso de vendas no ano passado. Esse ano eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas também. E eu espero que você faça esse kit, venda e pegue aí a sua fatiazinha desse faturamento de final de ano, que é grande e a gente precisa aproveitar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, me marquem quando vocês fizerem os kits de vocês e até a próxima, a gente se vê nas próximas aulas. Para você que deseja continuar a aprender mais sobre as possibilidades do Concreto Decor, eu vou deixar um cupom válido só até o final desse mês, tá? Para você que assistiu a aula até aqui. O cupom é KIT AULA, tudo junto em letras maiúsculas. No meu curso de Concreto Decor, além de você aprender todas as técnicas para criar peças decorativas de alto valor, você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo, às apostilas detalhadas, aos bônus e ao suporte comigo diretamente para tirar todas as suas dúvidas ao longo do caminho.
E o melhor é que com uma única venda de uma peça, você já vai recuperar o investimento desse curso, principalmente se você usar o cupom que eu estou te dando. Então, tudo isso, no final das contas, vai custar menos que o valor de um cafezinho por dia. Muito menos. Então, se você gostou do que você aprendeu hoje no curso, você vai poder ir muito mais longe. Você vai poder realmente transformar a sua criatividade numa verdadeira fonte de renda, se é o que você deseja. Então, se você está pronta para dar esse próximo passo, clica no link que está aqui embaixo do vídeo e garante a tua vaga aí com esse desconto do cupom KIT Aula, tá? Esse cupom, ele é válido, é por tempo limitado, só até o final desse mês, para você que assistiu a aula até o fim. E outra coisa, não esquece de baixar a apostila da nossa aula, tá? Tá tudo detalhado lá, a nossa aula de hoje. Um beijo para você e boas vendas, e a gente se encontra, se Deus quiser, no curso completo de Concreto Decor. Beijo!